Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trazer uma opção para 5 dias de passeio aqui em Vancouver. Várias opções aí de passeio para vocês que vêm a turismo aqui em Vancouver. Ou para você que vem morar aqui, para os primeiros dias você fazer aquele turismo bem legal. Então estamos aqui em Waterfront, em Downtown Vancouver. Aqui do nosso lado a gente tem o Canada Place, que está atrás desse navio enorme, esse cruzeiro que acabou atrapalhando a nossa vista. E aqui seguindo desse lado, mais pra frente tem o Harbor. Lá no fundo o Stanley Park, que é o Edge, a maior parte do parque aqui de Downtown. E do outro lado dá pra ver até North Vancouver. Então se você vir aqui pra Waterfront, dá pra você ter essa visão bem linda. E estamos andando aqui no Waterfront, indo agora para o Harbour Green Park e depois vamos para o Core Harbour. E aqui no fundo a gente consegue ver um pouquinho do skyline de Vancouver, de Downtown. Bem bonito. Aquilo ali é o Olympic Cauldron, que ele foi inaugurado para os Jogos Olímpicos aqui em Vancouver em 2010. Quando tem cada vez que tem a Olimpíada eles aceitam. E para os mais corajosos, temos passeios até de avião aqui em Vancouver. Vocês podem pegar aqui da frente do Waterfront e tem passeios para Vitória, tem passeios para Nanaimo Island, tem vários lugares que você pode passear de avião aqui. E aqui atrás de mim a gente tem o Harbour Green Park, que é um dos nossos lugares favoritos da cidade. Tá um pouco barulho por causa dos aviãozinhos que o Gregory acabou de falar. E tá passando umas gaivotas aqui, eu não quero ser acertado. Então aqui à direita a gente tem o Pool Harbor, onde ficam alguns barquinhos, tem passeios também aqui, dá para você alugar o barco. Tem bicicletas para alugar, para você ir até o Stanley Park. Lá tem várias coisas legais para você ver também. Então vocês podem fazer os passeios aqui pela cidade ou andando ou então usando bike. A gente usa a Mobshell Go, que é um serviço de bike super inteligente e super prático para se utilizar. E eu e o Gregory a gente assinou a Mobshell Go, serviço anual de 60 minutos, a gente pagou 119 e essa promoção vai até o final do mês. E para utilizar é muito fácil, é só você baixar o aplicativo Mob, nele você vai se cadastrar, escolher seu plano, fazer o pagamento e depois você vai ter um código e uma senha. Você pega o código, vem aqui na bicicleta, aperta o Enter, escolhe aqui para utilizar o código e aí você digita seu código, dá Enter e depois a senha, vai liberar a bicicleta e aí é só utilizar. Então é só soltar aqui o capacete, soltar ele, coloca a cordinha lá para dentro do bidon e aí coloca o capacete na cabeça. E a gente conseguiu uma promoção bem legal para vocês. Se vocês utilizarem o promo code WILLY2018, vocês têm 15% de desconto nas viagens diárias. Então você paga por 24 horas. E também vale lembrar que andar de bicicleta assim é muito mais cômodo do que uma bicicleta convencional, né? Uma bicicleta que você mesmo tenha. Porque você não precisa carregar ela em metrô, em ônibus e nada mais. É só você pegar ela em algum ponto da cidade e deixar onde você for estacionar e seguir a sua vida. Bom, depois de ter ido ali no Pool Harbor, antes do Stanley Park, é melhor vocês voltarem, subir a Granville pra gente conhecer a Robson Square. Stanley Park deixa para outro dia, que é bem grande o passeio lá. Outra coisa que vocês não podem perder aqui em Vancouver é o Vancouver Lookout. É uma torre que você só tem a vista panorâmica da cidade. É imperdível, vocês não podem deixar de ir. E até chegar na Granville Street, você pode ir aproveitando a paisagem de Downtown Vancouver, que é sempre bem bonita, bem verdinha. Você tem ali o centro urbano, só que você também tem muito verde, é tudo bem gostoso. É a cidade mais linda do Canadá. E aqui na Granville Street você vai encontrar a maior parte do comércio aqui de Vancouver. É uma rua super movimentada, vocês podem ver que tem gente indo e vindo. Vocês
vão encontrar desde lojinhas para comprar roupa, até fast food e muito mais. E esse daqui é o Vancouver Art Gallery, está aqui na praça do Robson Square. Então tem mais parte da praça atrás dele. O Vancouver Art Gallery tem exposições aqui em Vancouver de arte e tem um dia na semana que você paga quanto quiser para entrar nele. E aqui ao lado tem o Hotel Fairmont, que é um dos hotéis mais caros e conhecidos aí de Vancouver. Estamos aqui no Science World. Para quem não conhece, o Science World ele é tipo um museu de ciências e ele é mais voltado para crianças, né? Mas você que é adulto também dá para dar uma passada aqui. Se você não quiser entrar do lado de fora, dá para você tirar umas fotos bem blogueiras. Então ali do False Creek você pode pegar uma bicicleta ou vir andando até a Granville Island, que na Granville Island você vai encontrar várias lojinhas assim bem peculiares aqui de Vancouver, bem antigas, e também é onde fica o Vancouver Public Market, o mercado municipal aqui de Vancouver, com várias frutinhas, várias verduras, várias comidinhas assim de fazendeiros e de pessoas assim locais, né, de produtores locais. Então vale a pena você passar uma tarde aqui. E eles vendem uma sopa assim que era... sopa deles. Essa sopa é maravilhosa, a gente ama, então vale muito a pena. Ou vir andando ou vindo de bicicleta. Então aqui finaliza o nosso primeiro dia e agora os outros dias a gente só vai contar pra vocês e contar o que tem em cada lugar. Exato. Aí se vocês gostarem, derem bastante like no vídeo, deixem no comentário se vocês querem ver algum desses locais mais detalhado, que a gente vai lá e mostra tudo pra vocês. Isso mesmo. Então foi esse o primeiro dia aí de passeios, acompanhamos vocês, mostrando todos os lugares lindos que dá pra se fazer no primeiro dia. E agora vamos para o segundo dia, que a gente aconselha vocês fazerem. No segundo dia vocês podem pegar a parte das praias, né? Praias, bem praieiras. Bem praieiras, aqui tem praia no Canadá também. Não é nada igual do Brasil, né? Mas são lindas a vista, a água é transparente, né? Dependendo da época que você vir, você não vai conseguir entrar na água, mas vale muito a pena passar por elas. Então a primeira praia que seria a Kitislano Beach. Kitislano Beach é um bairro muito bonito aqui. Tem a praia bonitinha lá, tem gramado pra você sentar, ver as coisas. Dá pra passear de bicicleta lá também. Aí depois de sair de Kitislano, você pode ir pra Sunset Beach. Isso, você atravessa a pontinha lá, pode fazer andando também, vai ter uma vista muito legal de Vancouver. Sim. E aí você vai lá pra Sunset Beach. Isso. Na Sunset Beach você vai andar, tem uns barzinhos, tem uns restaurantes bem gostosos. Sim. Aí depois você pode ir caminhando mesmo, né, pela praia, você já vai dar direto na English Bay Beach, que é a praia mais famosa aqui de Vancouver, né? A maioria das vistas de praia que tem aqui são sempre da English Bay Beach. E é nela, também atrás dela, que tem aquele monumento das estátuas sorrindo, né? Sim, as Laughing lindo, Statues. Lindo. Pra tirar fotos fica maravilhoso pro Instagram. Bem assim. blogueira, dá pra tirar várias fotinhas. E ali na divisa também tem as pedras, que é um símbolo indígena aqui de Vancouver, né? Exato. É muito conhecido também, vale a pena tirar umas fotinhos lá também. Uhum. E depois, caminhando, você pode terminar o seu dia no Stanley Park.
Park que a gente já falou no primeiro dia, que a gente não foi até ele porque ele é Sim, enorme. Enorme. Mas dá pra você passar aí um dia bem gostoso, passeando nas praias de manhã e depois no Stanley Park à tarde, que vai ter que ser uma tarde toda só pra ele, porque ele é muito grande. Lá no Stanley Park, o que tem pra fazer? Tem os totens lá, que é bem legal também. Bem legal. Algo indígena também aqui. Sim, tem o farol. O farol, bem legal para as fotos. Tem o ali. aquário de Vancouver, que fica bem no meio do parque. Tem as trilhas do parque, que são muito bonitas. Mas vai precisar ter bastante fôlego, né? Sim, bastante. Pra andar tudo aquilo lá tem que ter fôlego. Dá pra pegar a bicicleta lá também. Sim, o contorno do parque é o seawall, que é o muro, né, que separa ali o parque do mar. Então dá pra você caminhar ali também ao redor. Se você quiser uma bicicleta pra passar por tudo aquilo ali também, ajuda bastante. Sim, com certeza. E a vista é linda, é muito gostoso. Dá pra ver a você. ponte, a Lionsgate. A Lionsgate Bridge, exatamente. Dá pra você passar por lá também e tirar umas boas fotinhas. Sim, muita coisa pra fazer ali no Stanley Park. Dá pra passar a tarde toda ali andando. Eu fiz minha mãe da outra vez e minha tia andarem pra caramba lá. Passaram o dia andando, perdidas no parque. Bom, terceiro dia de passeio, agora vocês vão ver umas flores lindas no Queen Elizabeth Park, é maravilhoso. Maravilhoso. Só que toma cuidado se você estiver vindo no inverno, as flores vão estar tudo guardadas, né? Então você tem que vir ou na primavera, acho que até o outono ainda tem, né? Até o outono ainda tem. O Queen Elizabeth Park é um parque público, então ele é gratuito, você vai poder aproveitar, ele é bem bonito, mas se você quiser uma coisa um pouquinho mais ali, num estilo mais europeu, tem o Vandusen Botanical Garden, que fica quase do lado do Queen Elizabeth Park, só que ele tem a entrada paga, só que vale bastante a pena, o valor vai estar aparecendo aqui embaixo. E depois de passear aí nos parques, dá pra você pegar a avenida direto e ir até Jericho Beach, que aí fica em sentido indo para UBC. E depois você pode terminar o seu dia andando na UBC, que é a universidade aqui de British Columbia, University of British Columbia, a universidade mais famosa aqui da província, e tem uns prédios muito bonitos, bem bacana, dá pra você passear por lá e conhecer os prédios. Eu acho o ambiente estudantil ali muito agradável, bem multicultural, vale a pena também dar um passeio por lá. E no quarto dia aí, vocês já passaram no dia anterior para ver as flores, agora você pode ir para North Vancouver. Também é um lugar maravilhoso, tem balsa saindo ali do centro de Vancouver, então você atravessa de balsinha, bonitinho. A gente recomenda atravessar de balsa porque é uma oportunidade bem legal. É muito legal. É um percurso assim de 5 minutos, mas vale muito a pena, eu acho bem gostoso. E em North Vancouver, o que tem pra você ver lá, né? Primeiro, eu acho que um dos pontos turísticos mais legais pra você ir é a Capilano Suspension Bridge, aquela ponte suspensa, vai estar passando aqui as imagens, muito fantástica, a gente já foi pra lá, né? Sim, lá é pago, né? E tem a opção gratuita também, que é a opção gratuita é o Link Canyon Park, né? Ele é tipo uma Capilano Suspension Bridge, mais reduzidinho, mais pobrezinho, mais simplesinho. Mas é gratuito, né? Então se você prefere essa, pode ir lá. Só que na Capilano, além da Suspension Bridge, tem outras atividades para você fazer lá. Vale a pena legal. Se você quiser gastar um dinheirinho e passear por lá. E depois, no final do dia, ou antes disso, você pode ir para Grouse Mountain. E lá em cima, você sobe de teleférico, né? Isso. E lá em cima você tem uma vista maravilhosa, panorâmica, assim, de toda Vancouver. Dá pra ver Vancouver todo, é muito lindo, vale a pena também. E dá pra ver os ursos, os grizzly bears, tá bem fofinho, dá pra você tirar umas fotinhas com o urso, uma selfie com o urso. Tira selfie, ele vai estar presinho ali, é um momento seguro pra você tirar uma foto com o urso aqui de Vancouver. E na volta, antes de você pegar a balsa pra voltar pra Downtown Vancouver, ali perto da balsa, em North Vancouver, tem uns restaurantes e uns mercadinhos assim, locais de peixes. Eu acho bem legal pra você aproveitar e comer um pouquinho. E dá pra ver toda a vista da cidade ali de Vancouver, também muito bonita. Também dá pra tirar umas fotos muito legais. E pro quinto dia de passeio, a gente recomenda você ir para uma outra cidade, né? E a gente vai trazer aqui para você duas opções, que elas são próximas da cidade de Vancouver, então dá para fazer ali um bate e volta no mesmo dia. A primeira opção é Whistler, que é o resort de inverno daqui, então se você tá vindo na época que tem neve nas montanhas, vale muito a pena você ir para lá, vai tirar umas boas fotos. Whistler é uma vila muito fofíssima, a gente fez um vídeo especial de lá, é um dos meus lugares favoritos aqui de BC. O card pro vídeo tá aparecendo aqui em cima, então vocês vão aproveitar. A gente foi, tava cheio de neve, então vocês vão ver como é legal. Como Vancouver não neva, vai ser uma ótima opção você dar um pulinho lá em Whistler pra ver a neve, aproveitar, brincar. Tem bastante opção lá de brincadeira pra você fazer, dá pra esquiar, um monte de coisa lá. Porque quando neve em Vancouver é muito rápido, então fica 2, 3 dias a neve no chão e depois já derrete. Então se você quiser aproveitar muito mais ali o Let It Snow, vai pra
Whistler, que vai ser bem legal. E a segunda opção para esse dia, caso você não queira ir para Whistler, não gosto de neve. Qual que é? É Vitória. Vitória. Ele é de Vitória, é lindo, maravilhoso lá. É um estilo mais europeu, né? Fica lá o parlamento também. Exato. Então tem bastante passeio, dá pra você visitar lá o parlamento. Tem um lugarzinho que ficam uns barquinhos parados pra você comer fish and chips. Ótimo, delicioso. Ótimo, tem museus, tem igreja, tem coisas muito fofinhas. Tem um castelinho pra visitar lá também que é muito bonitinho. Sim, o Crag the Rock Castle, ele é bem fofinho. A gente em breve vai fazer um vídeo de Vitória, né? Podem aguardar que vai ter vídeo de Vitória vindo aqui no canal. A gente já foi pra lá, eu acho que umas 2, 3 vezes. Mas a gente nunca ama, gravou ainda. mas nunca gravou pra vocês. Mas da próxima vez que a gente for, que ainda vai ser durante esse verão, a gente vai gravar pra vocês, vai mostrar como é bem fofinho. E lá também tem o castelo do X-Men lá. A mansão do X-Men, onde foi gravado, fica lá. Fica lá, que na realidade é uma universidade, né? É a Royal Roads University, que fica ali também em Vitória. Bem fofinho, vale a pena você aproveitar. A gente recomenda que você vai e consiga ficar pelo menos ali um final de semana, né? Vai um sábado, domingo, fica por ali. Mas se você quiser, dá pra fazer o bate e volta tranquilo. Só fica atento que é mais ou menos umas 3 a 4 horas de viagem, porque você tem que pegar, aí se você for de transporte público, um ônibus, aí depois você pega a balsa, né? Que ela demora 1h30, e depois mais um ônibus quando você chegar do outro lado, pra você chegar até em Vitória. Mas vale super a pena o passeio. Vitória é conhecida como a cidade mais britânica fora do Reino Unido, então vale muito a pena. Nesse vídeo a gente trouxe uma opção para 5 dias de passeio, só que se você for aproveitar mais tempo, ou se você tá vindo para estudar aqui, então vai ficar bastante tempo, tem chance de você fazer várias outras coisas. Por isso a gente vai trazer aqui agora uma lista de opções extras, caso você tenha tempo de fazer também. Primeira opção, o Outlet, aqui de Vancouver. Ele fica ali do lado da ilha do aeroporto, né? Fica na ilha do aeroporto, do lado do aeroporto. Bem legal, dá pra você ir lá e fazer muitas comprinhas, comprar muitas brusinhas. Uma outra cidade bem fofinha que fica aqui na divisa de Vancouver é Burnaby. Então lá em Burnaby você tem o Central Park, que é um lindo parque também. Muitas árvores, muitas trilhas para você ficar andando. E o Shopping Metrópolis, que é um dos maiores shoppings aqui de Vancouver também, que vale muito a pena. Tem cinema lá, dá para você comer na praça de alimentação. Muitas lojas. Então tem bastante coisa para fazer lá. Outra opção é você ir para Deep Cove, que é um lugar muito fofinho aqui de Vancouver, fica ali perto de Coquitlam e é muito fofinho. A gente já fez um vídeo lá, a gente vai colocar o card aqui, dá pra você ir fazer um piquenique, dá pra fazer uma tarde bem gostosa, dá pra fazer a trilha e ir lá em cima da pedra, né, tirar muitas fotinhas, vai ser bem legal. Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Beijos! Beijo! Tchau!